Olá pessoal, eu decidi gravar aqui um breve resumo, né, uma revisãozinha de tudo que a gente já viu aí até agora comigo, né, nos nossos plantões, e esses plantões estão em paralelo, né, concomitantes ao que está acontecendo no centro de mídias. Então eu acho que é importante, se você tiver com muita dificuldade, eu vou também deixar disponível uma atividade para vocês realizarem agora para o mês de abril. Então, se vocês tiverem dificuldade, é legal você dar uma olhada nessa breve videoaula, né? Bem rápido, na verdade, né? São os slides comentados, para ver se aí dá uma força para ser um conteúdo a mais em relação à disciplina de sociologia, tá bom? Então, eu vou passar bem rápido, né? Peguei um slide de cada conjunto de slides que a gente já viu no passado, né? Nas últimas aulas. E no final vou tentar resolver as questões desse formulário de questões que eu já deixei disponível para vocês responderem relacionados aí às nossas aulas, tá? Bom, o que a gente viu até agora, né? A gente deu uma introdução sobre o que é ciência e o que estuda sociologia, né? De maneira bem breve. Achei que foi bem interessante, como esse é uma introdução mesmo, e a gente já voltou algumas vezes, eu não vou dar um destaque maior aqui agora, tá? Falamos um pouco da socialização, que é a socialização, aí usamos aí um autor para discutir sobre isso. Eu não vou abordar o autor e sim o conceito, então acho que é importante a gente conversar um pouco sobre isso, né? E vou falar nesse nosso último encontro sobre o racismo, tá? Que foi a última discussão que teve no Centro de Mídias antes de entrar com a ideia aí sobre progresso, né? Que é um tema também que a gente vai ter oportunidade de discutir, tá, pessoal? Então vamos lá. Bom, eu vou tirar aqui minha câmera porque fica mais fácil de você visualizar, depois a gente volta, tá? A gente viu aí o que é a socialização, né? Basicamente é o relacionamento coletivo, social entre pessoas, né? Não precisa ser pessoalmente, toma cuidado, né? É, Então, muitas vezes não é a questão de ser social ou antissocial, não tem nada a ver, né? Então, é um relacionamento entre pessoas que não necessariamente precisa ser pessoal, pode ser via internet, via comunicação, via tecnologia, de diversas formas. Não precisa ser o relacionamento entre pessoas no sentido é, de uma conversa, então pode ser também um relacionamento de um produto com uma pessoa. Então, quando você está lendo um livro, você está participando de um processo de socialização, assistindo um filme, né? Assistindo uma novela, vendo um jornal, né? Então, não necessariamente a socialização é o relacionamento entre pessoas em loco, né? As pessoas se relacionando de fato em vias, né? E que isso tem ao longo do tempo, né? Existe ao longo do tempo na nossa história, e é a partir dele que nós aprendemos uma série de regras, né? Aí a gente viu a socialização primária e a secundária. No caso da socialização primária, é o ambiente dentro da família, né? Quando você é criança, ou mesmo, né, ao longo da sua vida, em que você se depara com elementos sociais que você conhece inicialmente na família. Então, por exemplo, aprender a falar, aprender a se alimentar, né? Aprender a ter ou não uma determinada atitude ou hábito, você aprende dentro da família inicialmente, né? Então, a socialização primária. E aí depois você vai, ao longo da sua vida, tendo outras formas de socialização, né? Em que você pode aprender novas ideias, novos costumes. Então, a religião, né? Você suponhamos que você seja evangélico e participe de cultos, né? É a partir dessa forma de socialização que você vai ter contato com ideias novas, com hábitos novos, né? Então, essa é a socialização secundária, né? A gente viu tudo isso no plantão, no primeiro plantão de sociologia, né? Aí, ao longo dos outros plantões, a gente aprofundou um pouco mais, em estudar um pouco, a gente estudou um pouco melhor, né? Um pouco mais de maneira mais aprofundada o racismo, né? Então aí primeiro a gente viu teorias racistas do século XIX, né? E a gente estudou a relação entre o racismo e a ciência. Nessa aula a gente
teve contato com teorias que procuravam explicar a partir da ciência ideias que promovessem a discriminação racial. A gente, na verdade, discutiu também que não necessariamente eram argumentos científicos, e sim pseudocientíficos, né, que se propunham, que se colocavam, tinham uma capa, tinham uma visão na frente, uma aparência científica, mas um embasamento científico não foi de fato colocado, né? Então, na verdade, não se era uma discussão científica como a gente tem oportunidade de ver na atualidade, né? E aí a gente viu algumas teorias, vamos lá, né? A gente viu uma teoria que é a do darwinismo social, né? Que é uma cópia, foi se retirado da ideia da biologia, da evolução das espécies, né? Da evolução biológica dos seres, de que as sociedades também evoluiriam, logo essas sociedades evoluiriam de acordo com determinadas raças dentro da sociedade, né? A gente discutiu, antes de, né, abordar também tudo isso, a gente discutiu que a ideia de raça é uma ideia social, né, uma construção coletiva social. Não há fundamentos biológicos científicos que validem o termo de raça, não há diferenças genéticas significativas entre as pessoas brancas, negras e as diferentes denominações raciais. Então, já a partir disso a gente já consegue, né, desconstruir muita coisa, né, já consegue criar questionamentos e críticas válidas sobre todas essas teorias, né, então voltando aí, né, o darwinismo social coloca que a partir, né, da discussão de ideias sobre a evolução das espécies nos seres biológicos, havia também uma evolução das sociedades e uma evolução relacionada à raça, ou seja, que as pessoas brancas, pelo fato aí delas serem mais evoluídas biologicamente, elas tinham que estar no topo da sociedade e tinham que estar nas melhores profissões, nos melhores cargos, tinham que ter aí uma riqueza, tinham que ter uma inteligência maior, né? Então essa teoria do darwinismo social. Essa teoria não tem fundamento científico nenhum. Nós discutimos sobre ela, né, para vocês terem um painel geral de como o racismo ele esteve muito presente nas sociedades e até hoje também está presente, né? A gente viu de maneira muito breve sobre a teoria da eugenia, né, que justifica que as pessoas elas podem melhorar a sua raça, elas podem ter um melhoramento da sua raça, ou seja, de diversas formas, sejam tendo um relacionamento com pessoas diferentes da sua raça, e isso geraria uma melhoria civilizacional, tá? Ou seja, a sociedade melhoraria se as raças que habitassem essas sociedades fossem as melhores raças, né? Mais uma vez, uma teoria totalmente sem pé nem cabeça, né? O arianismo também, relacionado com a superioridade da população branca ligada aí às questões biológicas, também não tem nenhum fundamento científico válido, né? A criminologia, também uma teoria racista muito forte no século XIX, que propunha que as pessoas que eram negras, elas tinham maiores propensões a serem violentas, a roubarem, a terem menos conhecimento. Logo aí, elas eram as pessoas consideradas as marginalizadas, né, as que ficavam às margens da sociedade. Também outra teoria é, sem um fundamento científico válido, né? E por último, a gente viu também a teoria do Nina Rodrigues aqui no Brasil sobre a mestiçagem, né? De que os brasileiros, em relação a outros países, tinham um atraso intelectual e um atraso econômico muito devido a uma mistura entre raças também, uma teoria sem fundamento científico nenhum, né? E aí a gente passou também para a ideia do embranquecimento, de como as pessoas até os dias de hoje, também no passado, acreditavam e acreditam que por motivos sociais
econômicos e também estéticos, né? De que as pessoas negras elas tinham que ao longo da sua vida procurar ter mais relações com as pessoas brancas e também se constituir famílias com pessoas com a cor da pele mais clara e com os fenótipos, né, as características corporais cada vez mais assemelhadas às pessoas brancas de origem europeia e que você tendo contato, reproduzindo, tendo as suas gerações mais embranquecidas, você teria uma posição, um status social melhor e também você ascenderia, né, na sociedade de maneira mais fácil. Então essas teorias existiram e ainda existem, né? Alguns exemplos aí são as teorias relacionadas ao colorismo, né? Aos tons de pele, né? O que é você se identificar a pessoa branca e o que é você se identificar aí as pessoas negras, né? A gente discutiu bastante alguns exemplos, como você ter um padrão de nariz de uma determinada maneira, de você ter produtos sociais, produtos direcionados à população branca e não ter a população negra, ou seja, formas de você evidenciar que existe uma ideia de embranquecimento na sociedade brasileira, né? Muito triste que isso ocorre. Obviamente que existem movimentos de lutas e resistências que tentam mostrar uma alternativa bastante importante e viável, né, para essas formas de racismo estrutural difusa, né? E a gente viu que isso também é uma forma aí plena na atualidade, né, na sociedade atual brasileira. Bom, e por último, a gente viu também um pouco sobre a ideia de progresso, que já é um outro tópico, na verdade, tem relação um pouco com essas teorias do século XIX que procuram abordar a questão, a questão de existir uma evolução nas sociedades, né? Isso se chama o evolucionismo, né? Um termo relacionado às evoluções, né? Então a gente viu um pouco sobre isso, mas o termo é muito mais relacionado aí à questão da revolução industrial, já uma outra temática, a questão do consumo, que tem bastante teoria aí na sociologia. Então a gente viu o conceito de progresso, que é a partir aí de uma ordenação e da ciência você desenvolver atividades que levem um aprofundamento da tecnologia, a um desenvolvimento econômico e social em diversas áreas que anteriormente nas sociedades não haveriam. Então a gente viu um pouquinho sobre isso, né? Que a ideia de que o progresso ele não é positivo, apesar de ter a corrente filosófica do positivismo colocado isso, né? Enunciado isso, né? A gente discutiu bastante isso na nossa aula, né? Nos nossos plantões, que o progresso não significa necessariamente algo positivo para a sociedade. É só a gente ver, por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo do desmatamento, que gera renda e trabalho, ou seja, gera um progresso econômico, né, um ganho econômico, mas a sua ação prejudica a sociedade como um todo, porque você não pensa a longo prazo no meio ambiente, também não pensa nos efeitos colaterais que esse desmatamento pode gerar na nossa sociedade, como o aquecimento global, como a poluição, como outros diversos outros fatores, né? A gente viu também um pouco a questão da tecnologia, como a tecnologia está envolvida na nossa sociedade e como essa tecnologia também faz com que nós com que nós foquemos nosso tempo, né, disponibilizamos nosso tempo em cima dessa tecnologia, né, ou seja, que a tecnologia ela está inserida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente viu também a ideia de tecnologia, o conceito de tecnologia, que é um conceito que não é só aplicado à questão aí dos aparelhos eletrônicos, mas qualquer tipo de técnica que é aprofundada, o conhecimento de uma determinada técnica, né, de uma maneira de fazer, de executar, de conhecer um determinado objeto de estudo, né? Então aí eu dei o exemplo de três
tecnologias importantíssimas para as sociedades, que é a invenção da roda, a agricultura que nos tornou sedentários, né? E a manipulação e a habilidade de desenvolver o fogo também, uma técnica muito importante, né? Que foi sendo aperfeiçoada. Tudo isso aí é tecnologia, distante da ideia que a gente viu, que a gente vê aí no senso comum, né? Então, eu trouxe um pouco disso, né? Para a gente resumir agora nesse espaço aqui que eu disponibilizei. E aí vamos para as questões que eu havia comentado. Vou mais uma vez desligar a nossa câmera, tá? Bom, eu trouxe 3 questões relacionadas ao racismo. Elas vão estar disponíveis para vocês realizarem no Google Forms a partir do Google Sala de Aula e dos links disponibilizados tanto nos plantões como aí nos grupos de líderes, né, dos alunos. Bom, e essas questões falam o quê? Tá? O que fala o que sobre o racismo, né? Na verdade, é, é somente duas, são duas questões, e a última aqui que fala mais, né, do racismo. Essa aqui fala um pouco, essa aqui não fala, perdão, né, tanto do racismo. Vamos lá. Essa aqui fala da socialização, né? É a partir da socialização que os hábitos e costumes das famílias são esquecidos para viver em sociedade? Não. E os hábitos e os costumes das famílias são o quê? Relembrados, são revigorados, são revividos, né? Para que a gente consiga viver em sociedade de maneira mais plena, tá? Então não é essa a alternativa. É a partir da socialização que aprendemos a viver coletivamente, isso é de fato o que ocorre, né? Vou te ligar a câmera aqui que a gente não chegou naquela questão. De fato, essa é a alternativa. Entendendo regras, né? A gente na socialização aprende, por exemplo, a se portar em público. A partir da socialização, a gente aprende a se comunicar, né? A gente aprende determinadas regras, por exemplo, as regras de privacidade, de usar o banheiro de maneira privativa, por exemplo, né? A gente entende as regras e também a gente aprende aí um pouco sobre a nossa identidade, o que a gente é, qual é o espaço que a gente vive, como a gente se manifesta culturalmente, né? Então essa é a alternativa correta. Vamos ver as outras. Definimos nossas personalidades, faz sentido, né? A socialização faz isso. O que não tem nada a ver com as famílias, né? A família é o primeiro espaço da socialização, então não é essa a alternativa. As pessoas se distanciam na socialização, as pessoas até podem se distanciar, não é uma regra, né? Mas geralmente a socialização é o relacionamento entre pessoas que envolve uma certa proximidade, tá? Então não é essa a alternativa. Vamos falar um pouco sobre o senso comum, tá? Ou seja, é um saber, né? Olha lá, consolidado pela população, pelo povo, né? Com base na sua observação diária e constante do que elas vivem, né? E é importante para a ciência, é importante para a gente entender como o mundo, como as sociedades enxergam o mundo, tá? Mas o saber comum se distancia bastante da ciência, de um saber aí rigoroso, que tem um método, que tem uma observação sistemática. A gente conversou bastante sobre isso. Bom, e esse senso comum, ele infelizmente, ele tem alguns problemas, tá? Por quê? Porque ele acaba reproduzindo alguns preconceitos. Essa é a alternativa correta. Então, para você, muitas vezes a gente vive, né, reproduz situações de preconceito porque ela está enraizada no nosso senso comum, na nossa maneira de ver o mundo que a gente aprendeu na nossa socialização, tá? Por isso que eu resgatei essa questão, uma questão que eu considero um pouquinho difícil, mas se você dá uma olhada nos meus slides, você mata essa questão de maneira muito simples, tá? E por último, essa questão de fato está relacionada ao racismo, né? E está pedindo para a gente interpretar essa charge, né? Essa charge está mostrando como que as pessoas brancas e as pessoas negras vivem realidades muitas vezes diferentes, mesmo vivendo em um mesmo contexto, ou seja, no mesmo bairro, numa mesma família, com uma mesmo poder, tendo o mesmo poder econômico. Por que que elas vivem realidades diferentes? Pelo simples fato delas serem negras, né? E aqui está mostrando um pouco disso, né? Olha só, né? A pessoa branca,
ela sofre menos violência do que as pessoas negras, né? Logo, a chance da pessoa branca voltar viva para casa é bem maior do que a pessoa negra. Ou seja, existem mais obstáculos nas, na vida das pessoas brancas em relação às pessoas negras por conta aí de um racismo estrutural. A gente estudou um pouco isso, um racismo que está difuso na sociedade e muitas vezes é difícil combatê-lo e enxergá-lo, tá? As outras questões não são, vamos olhar rapidinho. Olha lá. A charge não ilustra a realidade da população brasileira, ilustra a realidade. Há um exagero, pois na sociedade brasileira os negros têm os mesmos direitos que os povos brancos, né? Os negros têm os mesmos direitos, mas não é um exagero. De fato, as pessoas negras têm mais obstáculos nas suas vidas, tá? E a charge representa o nosso passado histórico, representa o passado e o presente, em que ainda existe o racismo e é bastante constante na nossa sociedade. É isso que eu queria falar. Obrigado a todos que estão assistindo e conseguiram entrar em contato com as aulas de sociologia. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, você pode entrar diretamente em contato comigo ou entrar em contato a partir dos veículos de comunicação disponíveis pela escola. Obrigado a todos. Espero aí que nós podemos nos rever o mais breve possível.